Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, antes de você sentar. No livro de Romanos, no capítulo 11. Romanos 11. No versículo 33 ao 36. Eu queria saudar a todos os irmãos que estão nos acompanhando também pelo YouTube, pelo Instagram. Que a mesma graça, o mesmo favor que estamos aqui diante do Senhor nesse momento também alcance o coração de cada um. É bem verdade que muitos já viajaram, né? Muitos já estão curtindo ali o seu descanso merecido. E alguns também irão. Mas louvar ao Senhor por você que está aqui, você que está em casa, enfim. Louvar ao Senhor por todas as coisas. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu vou ler no Data Show. Ó, viu? É isso aí. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e amém. Antes de você sentar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa tarde, Senhor, tarde e noite, como o meu Pai acabou de orar, gratidão, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito, por tudo que o Senhor já tem realizado no nosso meio. Senhor, nós não queremos ser hipócritas, porque sabemos, Senhor Jesus, que tudo que somos e temos, só somos e temos porque o Senhor tem nos abençoado. Querido Deus, que essa palavra flua, Pai, nessa noite, encontrando repouso em nossa alma, repouso em nossos corações, para que a gente possa sair daqui, Senhor, impactados com aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu quero ser o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo eu quero ser o mais objetivo, para que você compreenda aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração nesses dias. Nós somos uma igreja que, sem dúvida nenhuma, ela nasceu no coração de Deus. Quem crê assim, diga amém. Esse ano que vai entrar agora, em 2025, nós vamos fazer 30 anos. 30 anos de ministério. Então nós não estamos falando de... E eu não estou aqui comparando nada, não é isso. Eu estou aqui dizendo que há uma responsabilidade muito forte em tudo isso. Responsabilidade essa que passa por um posicionamento. Ou seja, um lugar onde nós devemos estar, independente do que aconteça. Eu costumo dizer, e digo isso repetidas vezes, né, e não cansarei de dizer, que uma pessoa, quando ela entrega a sua vida a Jesus, de fato, ela passa a ter um Senhor e, consequentemente, um Salvador. Porque existe um ato de reconhecer o nosso pecado, reconhecer quem nós éramos, reconhecer de onde nós estávamos. O vir a Cristo passa por um ambiente onde eu preciso reconhecer que eu quero mais, eu não posso ser como eu era. Ou seja, o caminhar em Deus, o caminhar com Cristo, passa por um lugar onde eu reconheço que sou pecador. A palavra do Senhor deixa claro que se tu creres com teu coração e confessares com a tua boca, há um ambiente onde eu preciso fazer a minha parte. A graça, ela é um favor imerecido, todos nós sabemos disso. A salvação é um dom gratuito de Deus, né? E diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie dela. Mas a evidência da salvação do cristão são as obras. Ou seja, se eu fui salvo, se de fato eu tenho Cristo no meu coração, a minha maneira de agir, a forma de pensar, tem que conotar aquilo que eu aceitei. Então, tecnicamente falando, aquilo que eu recebo do Senhor, como recebo do Senhor, automaticamente não pode ser mais feito da maneira que eu fazia. Quarta-feira passada o Senhor me deu uma palavra para ministrar na live, onde fala exatamente sobre isso.
quem não conhece a Cristo pode fazer de qualquer jeito. E a palavra do Senhor diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Porém, quando eu e você compreendemos a verdade do Evangelho, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, eu já não posso caminhar do mesmo jeito. Então, a palavra foi exatamente sobre essa. Eles podem, nós não. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, eles podem, meu irmão, mas você não. Existe outro ponto bem interessante que, eu não digo que existe um índice para isso, eu não sei se tem um estudo quanto a isso. Mas a verdade é que o homem, quando ele se distancia da comunhão, quando ele se distancia da leitura da palavra, quando ele se distancia da oração, quando ele procura, fazer do seu jeito, a tendência é ele ficar vulnerável. A tendência é ele ficar, com brechas na sua vida, onde a Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, aquele que de fato está como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando uma brecha para destruir, e ele vem e destrói mesmo. E muitas vezes nesse período do ano, foi o que eu falava quarta-feira, parece que há um ambiente onde a gente está tão cansado de tantas coisas, ou desanimado porque tentou fazer o ano inteiro, ou estressado por causa do trabalho, que a gente pega e diz assim, não, agora eu preciso relaxar. E o relaxar vai para o extremo, porque o ser humano, infelizmente, ele é extremista. Alguém que tem uma sede de Deus, aceitou Jesus. Até a gente fala sobre o primeiro amor, né? Quero voltar ao primeiro amor, aquela coisa toda, onde você tem a fome, a vontade de fazer tudo para o Senhor, e daqui a pouco passa os anos, você pega se dando na mesma coisa de sempre, e aí você entra no mesmismo, onde você vai descansando, onde você vai relaxando, onde você não fica mais atento, e daí vem a frieza espiritual. Ora, preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus. Nós vivemos os últimos dias da igreja de Jesus na terra. Quem crê assim, diga amém. É os últimos dias. Nós só não podemos afirmar qual é o dia. Mas os fatos estão falando por si só. Se você conhece um pouco de Bíblia que seja, você vai ver que tudo que nós estamos vivendo, não é só o que nós já vivemos lá atrás. O que estamos vivendo hoje está na palavra de Deus. Onde haveria desgraças, onde havia contendas, onde havia pai se levantando contra filho, filho contra pai. As nações, entendeu? Totalmente inseguras em todos os planos. A fome, os anúncios de guerra, enfim, tudo que nós estamos vivendo hoje está se cumprindo. E parece que há uma parte da igreja que ela não está se apercebendo o que está acontecendo. Porque daí existe uma coisa que o homem não se cuida e não presta atenção, que é a realidade do hedonismo. É um lugar onde ele precisa ser o centro de todas as coisas, onde ele precisa ser a pessoa a ser aplaudida, onde ele precisa ser a pessoa que é aclamada, ele precisa ser a pessoa que precisa mostrar os seus frutos. E isso tem pego grandes homens de Deus pelo calcanhar. E quando eu digo grandes homens de Deus, não estou falando de grandes igrejas. Você é um grande homem de Deus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? Você pode dizer que, diz assim, você é um grande homem de Deus. Diga para outra pessoa, você é uma grande mulher de Deus. Você é um grande homem de Deus. Então, nós precisamos entender que o texto em que Paulo está dizendo aqui aos irmãos Coríntios, ele estava justamente dizendo para um povo o seguinte, veja bem, olhe bem o que vocês estão fazendo. Olhe bem o que é feito, porque veja bem, havia uma palavra liberada para os judeus. Os judeus não o quiseram. Automaticamente, o que aconteceu? Entrou os gentios. E quem são os gentios? Diga assim, nós. E pela graça de Cristo, por um movimento que Deus em sua infinita graça e misericórdia fez, nós temos acesso ao Pai através do seu Filho Jesus. Então entenda que Paulo começa a fazer aqui uma doxologia, ou seja, um louvor daquilo que Deus é. Uma expressão de louvor, uma palavra de louvor, uma realidade declarada, algo claro de que se não for Ele, nada acontece. E ele diz ali, ó com profundidade, volta ali no versículo 33, por favor, deixa no telão. Ó com profundidade
33, isso. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Como os irmãos sabem, quem nos visita pela primeira vez, desde 2019 para cá, nós temos buscado em Deus uma palavra profética para caminhar nela durante todo o ano. Quando nós tivemos esse entendimento, o Senhor trouxe uma realidade muito presente, que era de fato fazer com que nós entendamos quais são os princípios dele, para nós como igreja. E Deus nos deu a palavra do que é relacionamento. Então nós caminhamos o ano de 2020 todinho sobre o que era relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com a sua palavra e relacionamento com as pessoas. Como eu evidencio esse relacionamento com o Senhor? Eu escuto dele, confirmo na sua palavra e passo para as pessoas. Uma revelação que você tem só para você, ela não é uma revelação. Porque toda revelação para você, ela tem que dar fruto em outros. Diga assim comigo, vem para mim, para outros. Porque o teu alinhamento através de uma revelação dada por Deus vai atingir outras pessoas. Deus ele não trabalha exclusivamente com você, Ele faz de você aquilo que Ele quer. E Deus então nos deu essa palavra, o Senhor veio trazendo essa palavra em nosso coração e nós caminhamos o ano inteiro sobre o relacionamento. Em 2021 nós entendemos que pelo fato da nossa posição, nós entramos no ano do cuidado, da gratidão, perdão. Veja bem, se você entende o que é relacionamento com Deus, você começa a ver Ele fazendo as coisas. E se tem uma coisa que nós podemos dizer é que esse ministério, essa igreja, nós caminhamos dentro de um cuidado de Deus, não de 5 anos para cá, mas nesses quase 30 anos. Quem crê assim, diga amém. Então nós precisamos ser gratos. Agora, o mais interessante, eu quero ser mais rápido, é que quando começou a pandemia, vocês lembram? Como é que você começa um ano daquele sem ser grato ao Senhor? Porque gratidão é isso. A gratidão não tem a ver com o que você recebe, tem a ver com aquilo que você já é. Gratidão não é por aquilo que, por exemplo, não, eu recebi agora, então eu sou grato ao Smalley, porque o Smalley... Não, eu tenho que ser grato mesmo sem o Smalley ter feito nada. Assim é um filho de Deus. Você não precisa que Deus faça mais nada por você. Faz assim comigo. Ele te deu o teu bem mais precioso, que foi o ar que você respira. Se nós entendermos o que é só um segundo, um negocinho de gratidão, tudo que nos volta, tudo que gera, tudo que vem na nossa cabeça, tudo mais, passa a ser secundário. Para e pensa qual é a realidade de você estar vivo hoje. Para que você está vivo hoje? Por que você está vivo hoje? Sabe, nós cristãos, nós temos que entender que existe um desenho de Deus. Salmo 139, gosto desse versículo. 16, diz que todos os nossos dias, ele já tinha todos eles, antes que nenhum deles existisse. Hoje é um dia que Deus, hoje eu vou apresentar meu filho, o meu irmão vai, Abel, eu vou apresentar a Rebeca lá. Não, Deus queria que isso acontecesse. Quem quer assim, diga amém. É lógico que a gente diz sim ou não. Deus ele não vai pegar a gente pelo colarinho e dizer assim, vem cá, vem ter intimidade comigo. Não, Deus não faz assim. Deus espera que você faça. Porque se fosse assim, Ele não tinha colocado o livre-arbítrio no seu coração. Você está aqui nessa noite para ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida no ano de 2025. Quem crê assim, diga amém. E eu não estou falando no ambiente motivacional. Eu estou falando no ambiente de entendimento. Se você entender o que o Senhor tem dito e tem falado e tem escrito nesses anos todos na nossa vida, e entender o que seja o rio profético de Deus, porque Deus não fala de lagoa, Deus fala de rio profético. O que é o rio profético? Aonde existe o que? As turbulências, aonde tem as ondas, porque as pedras vêm, a gente aprende. Um rio que no primeiro momento ele fica manso, daqui a pouco ele fica, agitado. Um rio que você entra e daqui a pouco está raso, quando você vê tem um lugar que dá para você mergulhar, porque é fundo. Agora, Deus não te fez lagoa, Deus te fez rio para abençoar pessoas. Só que isso vai depender do que está fluindo de dentro de você. A palavra do Senhor fala isso, de nós sairá rios de água viva. Agora pensa o que foi esse ano para você até hoje.
O que fluiu dentro de você? Pastor, no começo do ano eu até pensei que ia fazer tal coisa, mas deu tudo errado. Mas o que saiu da tua boca? O que mais saiu de dentro de você? Foi gratidão ou foi murmuração? Nesse ano todo, o que mais você trouxe como essência suave diante das narinas de Deus? O que mais você entrou na presença de Deus? Ou quando entrou, para quê? Só para um litígio? Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz isso por aquilo outro. Senhor, pensa agora, bota a tua cabeça para funcionar. Qual é a porcentagem, qual é a balança que está hoje? Se você pudesse puxar um extrato da sua oração diante de Deus, o que mais foi falado? Gratidão ou murmuração? Entenda o que a palavra do Senhor fala. O que Paulo está deixando claro aqui é o seguinte: se nós entendemos que existe um lugar profundo, se nós entendemos que existe um lugar que não é apenas um lugar, sabe, para estar de vez em quando, porque talvez nós temos essa mentalidade arcaica, talvez, de que, por exemplo, assim, o estar na presença de Deus é só no culto dia de domingo, ou no GA, que agora vai ser nas terças-feiras, ou no mais um culto que nós vamos ter na quinta. Não, irmãos, quando eu falo de ambiente da presença de Deus, e essa profundidade, é um lugar para pertencer, é um lugar para estar, é um lugar para que, independente de qualquer situação, nada te tira desse lugar. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então é um lugar onde eu sinto Deus cuidando de mim. É um lugar onde o Senhor quer fazer aquilo que eu não consigo. Um lugar onde Deus quer pegar em meio a tanta situação que nós vivemos e dizer assim, calma que eu estou contigo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. Bote a mão no seu coração e diga assim, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus aquilo que não vem de Ti. Eu quero o meu coração aberto para o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, tem 3 coisas importantes que eu quero que você entenda. De que é necessário compreender esse versículo como uma aplicação pessoal na nossa vida. Uma aplicação que foge ou vai além daquilo que, como diz a história, como uma série de pregações. Além do que uma igreja para pertencer. Além do que, sabe, dizer, eu tenho tantos anos de cristão. Eu estou falando de uma realidade de vida. Uma realidade é uma profundidade na qual Deus espera. E é sobre isso que eu quero ministrar nesse ano. Diga assim para a pessoa, esse ano será o ano do ser profundo em Deus. Pode dizer para outra pessoa, esse ano será o ano do ser profundo. Diga assim comigo, não é mais um lugar de estar raso. É um lugar de estar no profundo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E tem alguns pontos, eu queria que você fosse para Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Como ser profundo, pastor? O que fazer, como fazer, porque eu conheço a Cristo. Eu conheço, sabe, desde pequeno eu estou na igreja. Todo o tempo, sabe, como que eu faço isso? Primeira coisa que você precisa entender, imagina a cena comigo. Você mergulha num lugar e de repente você quer ficar no fundo nesse lugar. Eu não sei se quantos já apostaram, já brincaram de aposta, enfim. De você ficar, sabe, debaixo d'água ali, segurando o fôlego, já viu isso? Tem gente que tem um pulmãozinho pequeno, dura pouco, mas tem uns pulmãozão que nem eu, dura meia hora se deixar. É lógico que é brincadeira, né, irmão? Não tem isso. Mas sabe quando a gente estava ali debaixo, o que acontece quando a gente está perdendo o fôlego? A gente começa a soltar, né? E o entendimento disso é que quanto mais você quiser estar lá no fundo, você vai ter que soltar o ar que está dentro de você. Quando você está com o pulmão cheio, você só boia. Você não consegue afundar. E quando você consegue afundar, é para isso. Você dá um mergulho e volta. Ou tira, né? Eu vou por baixo da água daqui até lá. Você dura um tempo apenas. A palavra de Filipenses diz que esse nosso Senhor, olha o que ele diz lá, ó, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, diga assim comigo, esvaziou-se. Faz assim comigo, ó.
Não suga de novo, faz assim, ó. Esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, diga assim comigo: eu só vou estar profundo se esvaziar de si mesmo. Não tem como você estar no lugar de profundidade, de intimidade, de busca, sem esvaziar quem você é. Não adianta você querer, sabe, coisas extraordinárias, querer que seja diferente, plantando as mesmas coisas. Não tem como a gente pensar em um ambiente da glória de Deus, onde Deus transforma o meu casamento, onde Deus transforma o meu ambiente de trabalho, onde Deus transforma na minha faculdade, se eu sou cheio de mim mesmo, onde não cabe mais nada dentro de mim. Sabe aonde você está tão cheio das tuas razões, cheio das tuas opiniões, cheio dos teus títulos, daquilo que você sabe fazer, o que você acha que Deus vai fazer contigo? Nada. Mas Jesus, que é o nosso irmão mais velho, nos deu o exemplo do que nós deveríamos fazer. Diga assim comigo: ele esvaziou-se de si mesmo. Quantos querem estar no ano da profundidade, ou ser profundo? Diga assim: eu vou me esvaziar em nome de Jesus. Irmãos, eu estou dizendo para pessoas aqui que devem sim ter várias explicações para Deus porque estão vivendo dessa forma. Se eu passar o microfone de uma pessoa até a última, você vai ter várias formas para explicar. Não, porque esse ano eu pensei isso, não deu certo, porque eu apostei nisso, não deu certo, porque eu queria que acontecesse isso, não deu certo, porque o meu plano era esse, porque a minha vontade era essa, e está terminando o ano agora totalmente diferente do que eu planejei. Quantos estão assim como eu? Levanta a mão e diga assim: eu nem sabia que ia acontecer tudo isso. Mas sabe a coisa que nos compete? Olha aqui para mim. Sabe a coisa que nos compete como filhos de Deus? É esvaziar de si mesmo em todo o tempo. Não é mais o que eu acho, não é mais o que eu quero. Não tem mais a ver com, sabe, as minhas opiniões. Tem a ver com o que Ele decide a meu respeito. Tem a ver com aquilo que Ele já determinou a meu respeito. Tem a ver com aquilo que está escrito a meu respeito. E Jesus, Ele entendeu isso. Irmão, você sabe o que é alguém mandar você fazer algo e você obedecer, como dizia o ditado, tintim por tintim, todas as coisas? Foi o que Jesus fez. Agora pensa, se alguém manda você fazer uma coisa simples, sair daqui no Arca e comprar alguma coisa, você é capaz de sair daqui no Arca e comprar aquela coisa e voltar? Ou você vai sair daqui do Arca e vai dizer assim: não, eu quis comprar de outro jeito, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Diga assim comigo: esvaziou-se de si mesmo. O ano do ser profundo, irmãos, passa por um lugar onde você não vai ter mais razão. A razão é sempre dele. Pessoas que não conseguiram perdoar e não perdoam facilmente, se você quer viver um ano da profundidade, ou ser profundo em Deus, você vai ter que aprender a perdoar. Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: se você não consegue ajustar sua vida financeira, deixa eu te dizer, se você não pedir ajuda, vai ser mais um ano que você não vai romper no financeiro. Pastor, mas o que tem a ver com isso? Tem a ver com esvaziar de si mesmo, porque quem está num ambiente ainda quer dar moral para o outro que não tem moral. Você tem que aprender a dizer assim: me ajuda, porque as minhas finanças estão uma zica. Isso é esvaziar de si mesmo, é reconhecer que você não consegue sozinho. Ah, mas sabe, os meus filhos não me obedecem, eu já larguei de mão. Sabe por que é? Porque você não está sendo profundo como um sacerdote dentro de casa. Pastor, mas eu tento, de que forma, de que maneira? Você vai até onde? Só, sabe aquele mergulhinho chato que o cara faz assim? Irmãos, tenta fazer isso. Solta todo o teu fôlego para você ver se você não vai chegar que nem uma folha lá no final. Esvaziar de si mesmo é deixar Deus controlar todas as suas ações e reações. Lembra? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Ah, pastor, mas sabe, dentro da minha casa eu tenho um contexto. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou te dizendo que você tem que concordar com o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é a palavra do Senhor. Se você não esvaziar de si mesmo, você não vai ver a glória. Sabe o que Jesus viu depois que ele se esvaziou? Você sabe, ele foi assunto aos céus. Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome, e que toda língua, todo joelho se dobrará. Jesus! Só tem recompensa quem se abre e se deixa tratar. Só experimenta do favor de Deus, da transformação do Senhor, do milagre de Deus, do poder sobrenatural, quando Deus olha de cima e não vê mais nada de você em você mesmo. Quando você é capaz de dizer assim: olha, presta atenção, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Você entendeu um pouquinho do que é caminhar com o Senhor. Pastor, mas sabe a minha vida, eu carrego isso há tantos anos. Vai ser mais um ano que você vai carregar. Vai ser mais um ano que você vai carregar desse jeito, andando num ambiente onde você fica livre por causa do retiro. Nossa, aquele retiro do Me Refaz esse ano foi tão bom. Meu, aquela palavra do Me Refaz foi tremenda. Eu me senti mesmo um vaso sendo quebrado, claro. Porque você desceu, diga assim comigo, eu decido ir para a casa do oleiro. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Irmãos, deixa eu te dizer, nada na palavra de Deus é movido por um sopro. Olha só, aconteceu. Diga assim comigo, todo milagre, ele começa com uma intenção em querer o milagre. Quando Deus colocou Elias diante daqueles profetas, preste atenção, ele pegou e começou a fazer aquilo que ele cria. Ele colocou as pedras, ele fez isso, ele fez aquilo outro, e ele disse só o seguinte: Senhor, mostra para esse povo que tem um Deus em Israel. E a palavra diz que lambeu, não foi assim? Irmãos, sabe quem faz isso nos dias de hoje? Quando entende o Senhor que tem. Talvez você não precise queimar mais nada na sua casa. Você só precisa se posicionar como um filho de Deus. Porque Deus não quer sacrifício, Deus quer o que? Sujeição, obediência. Deus não se prove por sacrifício. Não, porque agora eu vou ter que sacrificar, eu vou ter que isso. Irmãos, acabou isso. Tudo que eu e você tínhamos que fazer, sabe o que aconteceu? Jesus fez tudo por nós. Ele já fez tudo na cruz. Agora o que acontece? A nossa responsabilidade só aumenta. Porque era para você fazer, alguém fez por você. Não, mas pastor, não é bem assim. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus quer entregar coisas para pessoas. Nesse ano de 25 que começa, preste atenção. Se você for ouvir para o que o governo fala, se você for se mover por aquilo que está ali no teu dia a dia, deixa eu te dizer uma coisa, você está olhando muito assim. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é de irresponsabilidade que eu estou falando. Eu estou falando de dependência. Aqui, ó, diga assim comigo, a minha vida é dele. Outro ponto, o segundo ponto que fala sobre esse ambiente de ser profundo. Abre comigo em João capítulo 5, do versículo 40 ao 47. Jesus aqui fazendo uma explanação daquilo que ele estava fazendo, as curas, os milagres, e ele pega então os discípulos e fala assim, ó, como vocês não querem vir a mim para ter a vida? Contudo, né? Eu não aceito a glória, diga assim comigo, eu não aceito a glória dos homens. Jesus disse isso. Versículo 42, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Contudo, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Olha só o que Jesus está falando. Como vocês podem crer se buscam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem vocês põem a sua esperança. Ele está falando da velha aliança, ele está falando das formas antigas de se viverem. Porque se crescem em Moisés, creiam em mim, pois ele escreveu a meu respeito.
Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Isso, até o 47, perdão. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Diga-se comigo, o ano do ser profundo. Eu não vou esperar a glória de homens. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, para que glória de homens? Mas é porque assim, pastor, a gente vive um tempo onde a gente precisa... Irmãos, é para o Senhor e não para nós a glória. Nós não vamos nos mover por likes. Não fazemos isso até hoje, então não vai ser diferente. Nós não pregamos a palavra para nosso bem prazer, é a palavra. Aceita quem não quer, está tudo certo. A palavra não é minha, é do Senhor. É Ele que faz, não sou eu. Não é nenhum pastor aqui da igreja, não é nenhum obreiro da igreja. É o Senhor que faz. Então a glória é dEle. Sempre dEle. Sempre dEle são as coisas. Irmãos, não existe nada melhor do que você entrar num ambiente onde as pessoas vão olhar Cristo em você. E você vai sair desse ambiente como sem ser percebido. Pastor, como é que é isso? Os frutos da tua vida tem que falar muito mais do que você tem falado. Onde você está, como você está. E a gente sempre fala isso, né? O que nós somos é basicamente aquilo que quando nós não estamos no lugar, as pessoas falam de nós. Hoje, quando você sai do seu lugar, quando você sai do teu trabalho, quando você sai da faculdade, o que as pessoas falam a teu respeito? Como é que você se move nesse ambiente? Qual é a fama que você tem? Qual é aquilo que você tem guardado? Sabe, às vezes isso para nós são termômetros. E essa é uma realidade que nós precisamos entender. O ser profundo é não eu, Ele. É Ele. Diga assim, levante sua mão comigo e diga assim, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Assim como Jesus falou. Jesus chamou os discípulos e disse para eles exatamente isso assim, ó, sabe por que vocês estão assim? Porque vocês esperam, sabe, se outros levantarem e falarem deles mesmos, vocês vão acreditar. Quantas vezes nós, irmãos, achamos pessoas que confirmam as nossas feridas? Nós precisamos ponderar e saber onde são as mesas que nós estamos sentando. Tem uma história na Bíblia, quantos aqui já viram falar de Aitofel? Para quem não sabe, deixa eu dar uma explanação. Aitofel era tio de Betseba. Avô de Betseba, perdão. E ele foi o cara que depois que descobriu que Davi tinha traído com Betseba o seu sobrinho, o seu, no caso, neto, né? Enfim, casado com a mulher. Ele começou a encher a cabeça do filho de Davi, dizendo para ele assim, ó, não é para o seu pai ser o rei, quem é para ser o rei é você. Olha só esse homem. Olha isso, olha aquilo outro. E a Bíblia diz que quando as pessoas chegavam num templo para falar com Davi, ele abordava as pessoas e dizia assim, ó, vem cá, tem um cara que ainda não é rei, mas vai ser rei logo. Fala aqui com ele. Ao ponto que Absalão, seu filho, o filho de Davi, preste atenção no que eu quero dizer para você, cuide onde você está sentando e as mesas que você senta. Existe um espírito de de Aitofel, que quer tirar as primazias de Deus das mesas. Sabe por que eu falo isso? Porque o ano do ser profundo é um lugar onde tudo acontece sem você ver. E Deus te preserva no lugar de gratidão. Não se defenda daquilo que as pessoas acham de você. Faça para o Senhor. Não se mova porque os outros acham que você tem que fazer. Se mova dentro de um direcionamento do que Deus está falando. Agora, se você está ouvindo a voz de Deus, Deus não cria contenda. Se você está ouvindo a voz de Deus, Deus não é de sessões. Se você está ouvindo a voz de Deus, Deus nunca vai falar contra a autoridade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus é um Deus de princípios. E a autoridade para quebrar principados é obedecer princípios.
Não é o homem que tem que ser validado, mas o Senhor, acima de todas as coisas. Discordar, nós podemos discordar de qualquer forma. Faz parte. Agora cuide, porque Aitofel queria tirar o trono de alguém que foi estabelecido por Deus. E Aitofel, sabe o que aconteceu? Quem conhece a Bíblia depois pode ler lá. Ele deu um conselho para Absalão, Absalão não ouviu, ele ficou chateadinho. Ele ficou triste. A Bíblia diz que ele foi lá, pegou a cordinha, o jumentinho, e sabe onde ele foi? Se enforcar. Quem se levanta contra a autoridade, meu irmão, minha irmã, quem se levanta contra aquilo que Deus quer fazer, você não precisa fazer nada, deixa que ele vai pegar a corda e vai se enforcar sozinho. Nós somos um Deus, nós temos um Deus que cuida do início, do meio e do fim. Não é como começa, é como termina que se conta as coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga assim comigo, 2025 é tudo para Ele mesmo. Ah, mas sabe, a minha empresa está dando certo, o trabalho está dando certo. Meu irmão, não é você, é o Senhor. Não, porque esse mês eu fechei, eu vendi, eu tive promoção, isso, aquilo, outro. Não é você, é o Senhor. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Outro ponto, abre comigo em João 17, do 14 ao 23. João capítulo 17, do 14 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviastes ao mundo, assim eu enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes assim como amastes a mim. Diga assim comigo, tudo o que preciso. Diga forte, tudo o que preciso é ser profundo no que Deus já determinou para mim. Sabe, irmãos, o ano do ser profundo, nós estamos dando início a uma jornada que nós não temos noção do que vai ser. Quando Deus nos deu essa palavra no ano de 2023 para 2024, o ano da exatidão, nós não tínhamos noção do que nós viríamos esse ano. Muitas coisas passou, muitos desafios se levantaram e Deus nos deu graça. Quantas coisas nós vivemos nesse ano. Eu digo no ambiente da igreja, você no seu ambiente pessoal, mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não foi um dia, não foi uma semana, foram várias vezes que o diabo soprou coisas no nosso coração, tentou tirar a gente do foco, tentou tirar, sabe, fazer todas as coisas, mas nós estávamos ali porque nós entendemos que nós só precisávamos caminhar naquilo que Ele já determinou. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós entendemos esse ano como nunca, que foi o ano da exatidão, que nós temos que ser exato diante do Senhor. Nosso coração não pode ser dividido, nosso coração não pode ter outra coisa, tem que ser pleno dele. E tudo que eu vou fazer tem uma forma de ser feita, porque Ele já determinou, Ele já preparou. E o ano do ser profundo é um ano onde você precisa entender que muita coisa vai acontecer, mas se você estiver na profundidade certa, você não vai ver nada disso acontecer, porque é Ele que está fazendo todas as coisas, Ele vai fazer essas coisas. Eu digo isso, irmãos, porque Jesus disse isso para os discípulos. Ele deixou claro isso, ele falou assim, olha, eu não quero que você tire ele do mundo. Jesus disse isso quando orava para Deus, disse assim, eu não quero que você tire ele do mundo, pelo contrário, eu quero que eles fiquem.
Eu quero que eles fiquem lá, porque assim como tu estás em mim e eu estou em ti, eles estejam em nós. E vai ser esse ano, irmão, do Ser Profundo, é o ano onde você vai ansiar gerar vida na vida das pessoas. Eu profetizo sobre a sua vida que as pessoas que te encontrarão, elas vão ver esse Cristo revelado através de você. Vai ser um tempo onde as pessoas vão querer tirar de ti informações daquilo que você está vivendo, daquilo que você está plantando, daquilo que você está, querendo para a sua vida. Vai ser um ano onde você não vai precisar abrir a boca, você vai viver a excelência de Deus em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Porque é um ano da profundidade, é um ano onde só quem quer vai receber do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, talvez muitos não estarão conosco até o final, e faz parte da caminhada, porém é uma escolha, e a vida é feita de escolhas. Nessa noite o que eu quero ministrar para essa igreja, para esse povo que está me vendo pelo YouTube e pelo Instagram, as coisas elas vão caminhar numa velocidade, e estejam preparados para ver isso. Sabe, nós temos vivido dias onde a celeridade de Deus, ou seja, o que Deus tem feito, não tem mais tempo para meninice, não tem mais tempo para a gente ficar passando a mão na cabeça. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, fazia como menino, mas até alcançar o quê? Ser a estatura de homem de verdade. Homem de verdade, diga para a pessoa do seu lado, homem de verdade. Homem de verdade na figura, naquilo que Deus fez, naquilo que Ele espera. Irmãos, Deus nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia, não um espírito de covardia. Chega disso. Olha o que Deus está fazendo com a gente. Eu achei interessante, a Pri falou, olha, ano que vem, no primeiro culto, nós estaremos aqui nesse templo. Irmão, nós estamos indo para um templo que nós nunca imaginávamos que iríamos. Você não está entendendo o que Deus está movendo. Todos que estão entendendo, Deus está transformando. Quando você vai conversar com pessoas, você vai ver que Deus transformou a realidade de vida. Não foi um milagre, foi um estilo de vida. E sabe o que é isso? É fruto de uma unidade, é fruto de um entendimento do que é ser exato. Então em 2025, meu querido, minha querida, olha para a pessoa do seu lado e seja profético na vida dela e diga assim, eu declaro sobre a sua vida um tempo de profundidade no Senhor, em nome de Jesus, em que nada vai te parar, nada vai mexer com você, nada vai, te deixar triste, você vai avançar em nome de Jesus. Você vai ser profundo como sacerdote, você vai ser profundo como filho, você vai ser profundo como empregado, você vai ser profundo como empregador, você colocará a mão naquele lugar e será próspero em nome de Jesus, pela profundidade da dependência do Senhor. Tudo que você se posicionar a fazer em Deus, Deus vai te levar num lugar tão profundo que você vai olhar para cima e só vai ver uma coisa, a luz de Cristo brilhando sobre você. Você nem vai entender o que aconteceu. Escuta o que eu estou dizendo. Você nem vai entender o que aconteceu. Sabe por quê? Porque você decidiu estar com Ele em todo o tempo na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu queria que você ficasse focado no que nós estamos falando. Esqueça um pouco quem está do seu lado. Eu creio que o Senhor quer liberar algo nessa noite em nome de Jesus, de algo diferente para nós. Por ser o último culto, não. Pelo entendimento que você está tendo em Cristo Jesus. Porque Deus não trabalha com datas humanas, Deus trabalha com as suas datas. Ele tem a data certa. Não é porque é o último culto que tem que ser um culto revolucionário, não. Não tem a ver com isso. A Bíblia diz de uma oração que foi ouvida dentro da barriga de um peixe. Então não é o local, é a tua sinceridade. Não tem a ver, Jesus estava sofrendo, carregando o pecado da humanidade. Ele orou e o Pai ouviu. Preste atenção que eu quero dizer para você nessa noite. Em nome de Jesus, não é o local, é você. Não é o local, é você. É a tua fome, é a tua sede, é o teu entendimento, aquilo que você tem buscado no Senhor. O ambiente ajuda? Claro que o ambiente ajuda. Mas não adianta de nada eu levar você para uma churrascaria se você encheu a barriga de bolacha. O que adianta? O que adianta? Eu tenho uma vontade de comer um banquete, eu levo você para qualquer banquete que você pedir. Mas chega lá, você não tem fome para comer nada.
você vai só empurrar aquilo que não deseja, aquilo que não quer. E não é isso que Deus quer. Deus quer estar contigo pela fome que você tem dele, pelo desejo, pelo que você quer dele, porque ele te fez para o adorar em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus nos constituiu para que todos os dias ele viesse ter comunhão conosco. Não mudou isso. Isso continua sendo o mesmo e é o mesmo e sempre será. Eu queria que você fechasse seus olhos se você entendeu essa palavra e comece a dizer para o Senhor: agradeça pelo ano que você teve. Hoje é o nosso último culto, sim, mas você ainda está na presença do Senhor. Você vive na presença do Senhor. E esse é um ambiente de adorar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. E comece já a profetizar que 2025, sim, será um ano diferente. Eu serei diferente para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.